Eu queria começar perguntando os motivos desse projeto de retorno do Desafio ao Galo, depois de tanto tempo que ele parou de ser transmitido, que teve sucesso lá atrás, e o porquê de voltar com ele agora em 2019, né? Ah, pois não. Bom, o Desafio ao Galo foi um dos maiores programas que eu fiz no campo do carinho, da emoção, do entusiasmo. É um programa de Paulo Machado de Carvalho. Foi o Marechal da Vitória, o Dr. Paulo, que me chamou para fazer o programa. Pra você ter uma ideia, esse homem era tão fantástico, tão apaixonado pelo futebol e pela várzea, que ele, dono da TV Record, cedeu 1 hora de horário e toda a estrutura da televisão para fazer programa no domingo. Por lá passaram grandes narradores, inclusive o Raul Tabajara, etc. Aí o Tabajara morreu e vários outros passaram por ali. Eu já estava aposentado, já não narrava mais. O Nelson Arruda, que dirigia, veio me chamar para fazer o desafio. Eu falei, não, Nelson, eu não quero mais, já parei, chega, não sei o quê. Mas ele sabia que eu tinha um débito de carinho com o Dr. Paulo muito grande, por outras questões. E realmente um débito muito grande. E ele foi falar com o Dr. Paulo, e o velho me chamou. Ele falou que jeitão dele. Você vai fazer o desafio ao Galo, precisamos ajudar o Nelson Arruda, o Tabajara morreu e tal. Acabou. Não precisava nem escrever o amarelinho que ele assinava, já estava escalado. Foi assim que eu fui fazer o desafio ao Galo. E fui viver a várzea. Curiosamente, foi o fim da minha carreira, mas eu comecei na várzea. Eu, com 16 anos de idade, na minha querida Presidente Prudente, quando comecei no rádio, eu não falava da Prudentina e do Corinthians e do futebol profissional, falava da várzea. Era a Sambra, era o Comercial, era o Guarani, McFadden, esses times de empresa que disputavam o campeonato varziano da região. Então, eu já tinha essa ligação com a várzea lá atrás. E vim fazer o desafio ao Galo. Aliás, até porque era lá no CMTC Clube, quer dizer, você já entra, né, já festejado. Depois, como a gente queria gramar o campo, porque o campo era todo careca, nós passamos aqui para o Centro Esportivo do Ibirapuera, que era a 6 quarteirões da minha casa, eu sempre morei em Moema, e eu ia a pé para fazer o desafio ao Galo, aqui no Centro Esportivo, né? Contratamos uma empresa para gramar o CMTC Clube e não deu certo, porque você faz a grama, tem que dar um repouso para ela, tinha 40 jogos por dia, então não há grama que suporte, né? Não há grama que suporte. Então isso passou. Agora, quando eu voltei, quando eu me aposentei no rádio, e eu me aposentei agora no final do ano passado, eu falei, quando eu fizer 80 anos eu vou parar, porque eu estou aqui, desde os 15 anos eu estou aqui, no rádio. E quando eu fizer 80 eu paro, eu gosto de ler, gosto da minha Bíblia. Você está vendo minha biblioteca no fundo aí? Quer dizer, eu não vou ter vida para ler 10% dos livros que eu tenho, você imagina. E eu falei, não, eu vou parar, chega e tal. Mas aí eu falei, eu vou fazer um programa só. Eu pensava em fazer o Vox Populi da TV Cultura, que era um programa lindo que eu fiz também no passado na TV Cultura. Entrevistei a Dini Sfatti, Lisete Cardoso, o Olavo Setúbal, né? Um programa que destacava a vida dos grandes artistas, dos grandes empresários. Mas surgiu a oportunidade do Desafio ao Galo, que era um retorno. O Desafio ao Galo, depois que eu parei, ele foi para a Gazeta. Então, eu fui falar com a Gazeta aceitou, mas a gente teve lá uma experiência que não é o que a gente imaginava, porque a várzea mudou muito. Antigamente, o jogador amava o Estrela da Saúde, o Estrela da Vila Santa Catarina, o Botafogo de Guaianazes, o Sereno, o Parque da Moca, era um negócio lindo. Hoje não, o jogador ele cobra para jogar, ele é aposentado, é R$500 mil por jogo. Ele joga sábado de manhã, sábado à tarde, domingo de manhã e domingo à tarde, em 4 times diferentes. Então era uma coisa mais profissionalizada, não tem aquele amor pelo clube que tinha
Ainda há clube 7 de setembro que tem verdadeira emoção por isso, mas já não é a mesma coisa. E a gente foi, até que quando chegou no final do ano, que era o grande, o Super Galo, o time que ia, eu não vou revelar o nome, porque passou, mas quando chegou para escalar o time, fazer o Super Galo, ele falou, olha, Zé Val, eu preciso botar o segundo time, porque eu estou disputando um outro campeonato, e eu quero ir para outro campeonato que tem um prêmio, tudo. Eu falei, não, aí não. Eu não vou fazer o Desafio ao Galo na televisão botando o time B da Várzea. Eu falei, aí não dá, não dá. Aí falei com o meu filho, que é quem comandava tudo, quem dirigia tudo, né? Falei, vamos fazer uma pausa. Quando a gente tiver grandes anunciantes, um grande projeto comercial, aí nós vamos fazer. Por enquanto, não. E encerrou assim. Estamos numa pausa para meditação, por enquanto. Entendi. E quais foram as dificuldades para trazer o programa de volta no ano passado? As principais dificuldades? Foram inúmeras. Primeiro, o estádio. Qual é o estádio? Começamos aqui na prefeitura, no centro esportivo aqui. O estádio hoje está destruído, é onde faz os treinamentos olímpicos. Os caras jogam disco, jogam bola, aquela bola de ferro, o peso, né? Sim. Faz aqueles arremessos. Na porta do gol do outro lado é um buraco, é um abismo, né? Nossa. E para cortar a grama, tem o trator, não tem peça para o trator está quebrado, porque era tanta coisa que eu tive que ser, na verdade, construtor mais do que locutor. Foi muito difícil, viu? Muito difícil. Por isso que eu agora só voltaria se eu tiver um grande anunciante que possa bancar tudo isso, para formar uma equipe grande para produzir tudo isso. A produção é fundamental. Viu? Aí nós sofremos, nós penamos. Mas você voltar, você diz o Desafio ao Galo voltar ou você voltar para o Desafio ao Galo? Não, o Desafio ao Galo voltar. Eu nem mesmo tenho conta mais, eu voltaria como ajudante, porque, na verdade, nós temos grandes narradores na Várzea. E uma menina também fantástica, né? Como é que era o nome dela? Quem? O Vic Pinheiro, uma menina extraordinária. E os comentaristas, quem era? O meu filho está me ajudando aqui, ele que comentava. Lembra do nome deles? Dois grandes narradores. Porque eles conhecem tudo da Várzea e você não conhece. Porque você irradiar Corinthians, São Paulo, Palmeiras, você já conhece os jogadores. Eu estou fora da narração há muitos anos, mas conheço todo mundo. Sim. Agora, na Várzea é outra coisa. Você pede para eles mandar o time na sexta-feira, para você se identificar com o time que vai jogar. Chega no domingo, mudou tudo. Nossa. É outra coisa, entendeu? Não tem mais aquele... Pô, no tempo que eu narrei, do Parque da Moca, o Parque da Moca ficou 23 ou 26 jogos no ar. Pô. Ninguém derrotava o Parque da Moca. Era sempre 26. o mesmo. 26? Não. Porque havia uma luta para o cara participar do Desafio ao Galo. Hoje, eles têm grandes... sabe que a Várzea é muito rica. Eu, quando fui à Secretaria de Esportes para ver se... perguntar para o secretário se ainda tinha uns 20 times para fazer um campeonato, ele falou, sabe quantos tem registrados na Secretaria? 15 mil times. Meu Deus. Então, a Várzea é muito rica e muito grande. Mas o hábito de fazer um grande programa eles não têm. A Globo está lançando isso, com o Campeonato das Favelas. Talvez seja hoje o grande caminho da Várzea, seja através da TV Globo. Imagino eu. Entendi. E, para você, qual é a importância histórica do Desafio ao Galo para o futebol? É porque foi o nascimento do futebol brasileiro era na Várzea. Quem deu os atletas para o Brasil foi a Várzea, foi o Rachão da Várzea, que começou aqui em São Paulo, na margem do Rio Tietê. Eram dezenas de campos de futebol ali na margem do Rio Tietê, que foi ocupada pelos prédios hoje. Mas não havia essa preparação. Hoje os times, o Barcelona, os times alemães,
os times ingleses, tem campos de futebol e clubes, inclusive no Brasil, para preparar os atletas do futuro do time deles. Naquele tempo não tinha isso. Era a várzea mesmo. Chegava lá, jogava e vinha embora. Então, toda a história do futebol brasileiro nasceu na várzea. Daí o carinho que o Dr. Paulo tinha pelo desafio ao Galo. Né? Outro dia me perguntaram por que Galo? Por que desafio ao Galo? Porque no campeonato varziano, o campeão se chamava o Galo da Várzea. E como no desafio ao Galo, o Galo é o que fica, porque ele só sai se for derrotado. Se empatar, ele continua. Porque antigamente não desempatava por causa do tempo de televisão. Você tinha que derrotar ou cair fora. Essa era a beleza do programa. Né? Muitas vezes o Parque da Moca ficou porque empatou e não porque venceu. É que não havia tempo para desempatar através de pênalti, através de prorrogação. Isso que era o problema da várzea, entendeu? Entendi. E você falou da importância de jogadores surgirem na várzea. Você lembra de alguns nomes que você viu jogando no Desafio ao Galo? Alguns nomes que viraram profissionais, estrelas do futebol? Não, isso eu não teria condição de dizer para você, que eu só aparecia lá para narrar. Mas eu vi o contrário. Grandes ídolos brasileiros jogarem na várzea depois de encerrada a carreira. Eu narrei na várzea narrei até o Garrincha jogando na várzea aqui em São Paulo. No Desafio ao Galo? No Desafio ao Galo. No desafio. O Denner nasceu o Denner, que morreu, um grande atleta lá no Maracanã, no Rio, nasceu na várzea. Teve grandes ídolos que nasceram na várzea. Mas eu seria injusto se dissesse 2 ou 3 e esquecesse o resto. Eu não tenho toda a lista. Tá bom, rapaz? Tudo bem. E você tem algum jogo que você narrou que está marcado na sua memória até hoje? Algum jogo que você achou muito especial? Tem, mas não é pela grandeza do jogo, é pela curiosidade do fato. Você sabe que o time, para ser derrotado, para cair fora, o Galo, para cair fora, tinha que ser derrotado. Tinha um jogo em que um determinado time, que era o Galo, estava perdendo de 1-0. E aos 44, o goleiro do time vitorioso, que ia assumir o Galo, fez um pênalti e foi expulso. Então, você imagina. Aos 44, um pênalti contra o time que estava ganhando de 1-0 e ia ser o próximo Galo. Sabe o que aconteceu? O goleiro desse time, como já era 44, 45, ele já nem estava mais no gol lá atrás. Foi cobrar o pênalti contra o que era Galo e ia cair fora. A bola bateu na trave, voltou para a intermediária, um atacante desse time pegou, foi lá e empatou o jogo. Ou seja, se o cara tivesse chutado fora, o Galo teria caído. Como bateu na trave e empatou, ele continuou e o time perdeu. Coisas assim, viu? Coisas assim. O Galo é fantástico. Futebol é maravilhoso, né? E eu li em alguns lugares um episódio que aconteceu com você, que o pessoal te sacaneou falando que um jogador tinha morrido antes do jogo. Não me sacaneou, não. A várzea era isso. Né? Você ia para lá no domingo, por isso que eu não sei de muitos dados, que você não se preparava para nada, era a várzea. O Dr. Paulo queria a várzea autêntica. Você ia lá, estava montado o microfone, as câmeras, chegava o cara, vamos fazer um minuto de silêncio para fulano. Ele jogou, sei lá, no Sereno, não sei quando, e ele morreu essa semana. Não precisava mais nada. Falava com o juiz, ele dava um minuto de silêncio. No domingo seguinte, chegou os seus filhos, não sei o quê, eu não morri, pô. Todo mundo me enchendo o saco. Nós demos um minuto de silêncio para o cara que estava vivo, pô. Isso era várzea, né? Tinha de tudo nisso lá. Era incrível. Espetacular a várzea. Eu brincava na narração, né? A narração, que já na transmissão profissional, eu não faria isso. Mas o grande sucesso do programa é que eu falava assim:
Porque a várzea é o seguinte, você tem que ter obrigatoriamente 3 menores de 18 anos para você renovar. Sim. Então, e os velhos aposentados que jogavam ali com a criançada. Eu falava, Desafio ao Galo é o princípio e o fim de jogadores e locutores, porque eu também estava no fim. Entendeu? Então, era uma brincadeira. Outra coisa, quando o jogador fazia uma grande jogada, né? Não sei o quê, eu falava, vocês viram eu? Eu sou o fulano lá do Botafogo de Guaianazes. Eu se fiz por mim mesmo. Não, agredindo a língua portuguesa para dizer que a gente... E o contrário, quando ele fazia uma jogada horrível, né, que estava goleiro caído, gol aberto, e ele chutava por cima, eu falava, ô negão, já tentou corte e costura? Então, essas eram as brincadeiras da várzea naquele tempo. Era muito bacana. Ah, que legal. E você tem mais algum episódio, uma história inusitada que você lembre do Desafio ao Galo? Essa dessa bola na trave que eu te falei, e esses fatos que eu te falei também, das frases e tudo, que a gente narrou nessa época. Foi um tempo bonito, né? Depois a Kaiser comprou e fez um programa, uma Copa Kaiser, entendeu? E aí começou a ir para o interior, eu falei, não, aí eu paro, não vou fazer mais nada, não. Viu? Eu quero apenas destacar os dois narradores que eu não... Eu falei da Vicky Pinheiro, mas eu queria narrar também, eu lembrei o nome dos dois, é o Silvio Pereira e o Humberto Laurentino. 2 grandes narradores da várzea e vivem disso, viu? Narra, grava e o povo vai escutar depois. Ou seja, a várzea continua. Continua. E por que o Desafio ao Galo saiu da TV Gazeta no ano passado para ir para a Rede Brasil depois? Não sei, eu já estava... o ano passado? No ano passado. Não, porque realmente a Gazeta era uma experiência comercial. Era uma experiência comercial. E naqueles 90 dias, a gente não teve a oportunidade, porque não era ao vivo praticamente, era gravado e entrava no ar meia hora depois, 1 hora depois. Porque o Desafio ao Galo tem que ser ao vivo, compreendeu? E a programação da Gazeta não permitia que a gente fizesse ao vivo. Então, embora entrasse 1 hora depois, era um programa gravado. E a TV Brasil nos deu a oportunidade de fazer programa ao vivo. Foi essa a razão única, porque eu tenho um grande carinho pela Rede Brasil de TV e um enorme carinho pela Fundação Casperlini. Um enorme carinho. E só para fechar, porque eu sei que o tempo é curto aí, só queria saber se você conversa ainda com o seu Newton Travesso, sobre Desafio ao Galo. Vocês estavam juntos há pouco tempo na Jovem Pan, vocês ainda trocam, batem um papo sobre Desafio ao Galo? Ele foi um dos fundadores, ele, o Tuta e o Dr. Paulo, né? O Newton Travesso, que é uma figura fantástica. O Newton Travesso é a história da televisão, né? Fez tudo na televisão. Né? Ele foi da equipe A do Tuta, que comandou os grandes programas da televisão, e é um grande amigo, um amigo maravilhoso. E apaixonado pelo Desafio ao Galo. Ele que foi o incentivador desse programa. Entendi. Eu acho que eu já estiquei um pouco aqui do que o seu filho pediu de tempo aí para fazer essa entrevista, mas eu queria te agradecer por falar com a gente aqui. A gente está fazendo um site sobre Desafio ao Galo, tentando contar a história. Ok. Não, eu só quero cumprimentar vocês que hoje estão estudando jornalismo. Quando me perguntavam nas palestras que eu fiz se era necessário o diploma de jornalista para ser jornalista, eu falei, eu não posso dizer que sim, porque com 16 anos eu já era jornalista. Não tinha nem terminado o colegial e nem sonhava em ter diploma. E já era homem de rádio e televisão no interior. E eu tive uma dificuldade muito grande para ser jornalista. Naquele tempo tinha uma lei
que dava ao jornalista o desconto de 50% na passagem de avião. Então, se você não fosse jornalista, você não era escalado para transmitir. Porque a rádio não ia pagar 100%, você podia pagar para o teu companheiro metade. Então, como é que você virava jornalista? No meu caso, foi o Atílio, lá da PAN, da Contabilidade, me deu uma carta no papel timbrado, da PAN não, da Bandeirantes, papel timbrado da Bandeirantes, dirigido ao presidente do Sindicato de Jornalistas. Declaramos que o senhor Joséval Peixoto é radialista aqui nesta emissora. Eu fui com a carta lá, entreguei a carta e saí com a carteira de jornalista. Vocês demoram 5 anos, eu demorei 2 minutos para ser jornalista. Era bom, hein? Joséval, muito obrigado mesmo. Eu estava na Jovem Pan nos seus últimos meses, antes de você sair, então eu peguei o finalzinho da sua trajetória lá, vi o Jornal da Manhã especial que fizeram para você, foi muito emocionante. Estava no Switcher na hora que estava passando, então é uma honra sempre falar com você e queria manifestar toda a minha admiração pelo seu trabalho e pela sua carreira. Muito obrigado e felicidades também na sua carreira. Muito obrigado, muito obrigado. Deixa eu parar a gravação aqui.